Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje, agora há pouco eu recebi o aviso de que o carro da minha cunhada tá pronto, né? Então a gente tava resolvendo ali. Essas coisas aqui. Depois eu vejo. A gente tava vendo ali, resolvendo. Tem vários vídeos no canal sobre a tentativa de resolução do problema do acidente de carro da minha cunhada, né? E esse tecnicamente deveria de ser o final, tá? Porque agora finalmente... Eita, nós, desligou aqui. Liga aí, desgrama. Porque agora finalmente o carro tá pronto, então ela, tipo... né? Tá pronto. Se tá pronto, então ela iria... Como é que fala? A história acaba aqui, né? Mas como a gente não tem certeza, vamos ver no que vai dar isso. Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde social e também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Não liguem que eu estou aqui nessa correria, porque aí a gente vai então agora lá para pegar o carro da minha cunhada, né? Que tá pronto. Só que a gente tá meio sem tempo. Minha cunhada vai me buscar, né? E aí eu vou dirigindo até lá, a gente vai então trocar os carros. Aí eu vou explicando pra vocês no caminho o que deu desse assunto. Até depois. Aí está ela aí. Acho que ela já saiu do negócio pra eu sentar. Ali, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse foi o tanto aí. A gente gastou bastante gasolina. Pronto, tá aí o Lino voltando para as mãos da dona. Finalmente. E, bom, parece que eles resolveram o problema, né? Tiraram aquele quinão que tava ali aparecendo. Aí agora sim, finalmente a gente pode dizer que tá pronto, né? Comparado com o outro lado também, ó. Né? Tá mais ou menos ali tudo igual. Então agora sim tá ótimo, tá perfeito. Então simbora. E aí, como eu falei pra vocês, tipo, eu tava explicando pra vocês, ali já tava tipo quase entrando na reserva, né? A gasolina. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim terminar de falar com vocês. Eu ia virar a câmera, mas antes de virar eu falei, nossa, que diferença, que tela grande. Comparado com aquela telinha ali, né? Então, gente, agora que a gente já fez a troca do carro, então finalmente eu posso falar com mais tranquilidade com vocês, né? Basicamente, né? Quem quiser entender melhor, assiste os outros vídeos que eu explico tudo. Mas falando de uma forma bem simples, tá? Minha cunhada se acidentou, a gente pôs o carro pro conserto, o carro voltou. Logo que o carro voltou, o carro logo de início ele já apresentou um problema, que foi o quê? Ele não queria ligar, né? Então tava com a bateria fraca. Isso aí foi o mesmo assunto, Cíntia? Foi, né? Foi. Aí ele voltou quebrado, tipo assim, não queria funcionar. Beleza, demos um jeito, né? E nesse dia a gente reclamou daquela parte que eu mostrei pra vocês agora, que ele tava meio embicado, sabe? Tava mal colocado, né? Então não tava assim ajustadinho certinho, tava feio, né? E aí eu reclamei com ele e aí ficou dele verificar. Só que como tava no final do ano, era o último dia do ano, aí eles tiveram que primeiro, né, verificar tudo tal, depois ele me avisou, olha, a gente vai consertar, né? Aí a gente teve que trazer o carro de novo. Aí deixamos o carro de novo com eles, né? E agora finalmente o carro ficou pronto. Das outras vezes, como fazia parte do acidente do carro e tal, então a gente pegou um carro que é alugado, né? A gente não precisava pagar, porque o seguro paga. Só que então a gente tinha que encher o tanque do carro, né? E devolver. Dessa vez, como foi, por assim dizer, o erro deles e tal, né? Então pegaram o carro de novo para conserto. Aí nesse caso, decidiram que, tipo assim, nos deram um outro carro que não é alugado, né? E a gente podia usar sem precisar abastecer. E foi aquele tanto que vocês viram, gente, usou quase que o tanque todo, né, do carro, né? Então até que só ali já teve uns 3 mil ienes de lucro, né, Seja? Mais ou menos, querendo ou não, né? E aí no caso, então agora finalmente o carro voltou e tá pronto, tá bonito, acabou essa história, né? Agora provavelmente eu vou ter que esperar o e-mail da como é que fala? Da seguradora, que vai falar que, ó, então agora resolveu, né? E aí finalmente eles pagam, né? Porque a seguradora segura até o último momento, até resolver o problema. E aí finalmente eles irão pagar.
Então, eu vou pensar se eu tenho mais alguma coisa pra falar pra vocês, eu falo depois. Por enquanto eu vou fechar logo, porque a gente já chegou bem em cima da hora de fechar aqui a loja. E aí, então, finalmente eu tenho que sair logo com esse carro daqui. Então, até depois. E é isso aí, pessoal. Acho que não tem mais muita coisa pra falar pra vocês. Eu quero fechar esse vídeo, né? Talvez eu tivesse alguma outra coisa pra acrescentar quando a seguradora voltasse a entrar em contato por line, né? Que, pra quem não tá entendendo, é só vocês começarem a assistir os problemas desde o início, né? Desde resolvendo o problema do acidente de trânsito da minha cunhada. Acho que tinha um vídeo com esse nome, né? E ali é o começo, né? E ali no caminho eu expliquei que eu tava resolvendo o problema por line, né? É mais fácil pra mim, né? Porque aqui você tem... Pra quem não tá entendendo, Line aqui é um aplicativo tipo WhatsApp, tá? Só que aqui é muito mais... O pessoal quase não conhece o WhatsApp. E a questão é que, no caso, né? Eu tava resolvendo por Line, que é muito mais fácil, sabe? Porque... Tipo, você ligar, às vezes a pessoa te liga, você não consegue atender, aí depois tem que retornar, sabe? É trabalhoso, né? É mais fácil por line, né? Então, eu tava resolvendo dessa forma, né? E aí, eu tinha recebido já uma vez, né? Deixa eu só contar pra vocês, já que eu vou fechar o vídeo aqui, porque assim, essa é a ideia. Eu quero fechar, eu quero parar de falar sobre isso, né? Já chega, já tá resolvido, então vamos terminar, né? Então assim, vou explicar pra vocês. O acidente em si foi no dia 27 do mês 11, né? Então a gente, como tá dizendo o próprio nome do vídeo, esse problema levou quase 2 meses pra resolver, né? Porque hoje é dia 21 do mês 1, né? Só que ainda não tá resolvido 100%, ainda tem que esperar alguns dias, né? Até a gente falar assim, resolveu. Mas levando em consideração pelo que eu sei, até chegar a cartinha final que vai dizer que acabou tudo e tal, ou seja, vai levar por aí, né? Vai entre dia 27 até passar um pouquinho se brincar. Mas então no dia 27 do mês 11 foi o acidente, né? Ali foi onde, quem quiser, eu vou falar muito por cima, mas se vocês quiserem, acompanha pelos primeiros vídeos, tá? Ali eu primeiro fiz o registro do acidente por telefone e tudo mais, né? Depois eu fui meio que lidando, aí já logo em seguida eu fui conversar com uma concessionária, que é onde a gente ia colocar para consertar. Eu sempre prefiro mandar em concessionária, tem menos dor de cabeça, apesar de que dessa vez a gente teve 2 dores de cabeça, né? Mas, tipo, né? Apesar dos pesares, né? A concessionária é sim melhor do que qualquer outro tipo de mecânicazinha comum, né? E aí então eu levei na concessionária, conversei com eles primeiro, combinei, né, que eu iria levar depois o carro pra lá, né, pra consertar, já mostrei o acidente e tudo mais. Depois eu comecei a conversar com a seguradora por line, né. Teve umas ligações primeiro e tal, aí foi onde eu falei que queria falar por line e depois a gente começou a conversar por line, né. Ali tem uma explicação mais assim, porque na verdade eles vão trocando de responsável até chegar ao responsável final, tá. Então ali tem a explicação mais detalhada. Aí a partir dali a gente teve o primeiro problema, que é sobre, tipo, essa parte aí acho que não foi do acidente, aí eu tive que mostrar pra eles que foi, sabe, tive todo um rolo, tal, mas aí a gente resolveu isso, e aí eles consertaram tudo que eu tava mandando consertar, né, que era a parte da frente, né, do para-choque, e a parte lateral, da saia lateral, que também estragou, né, no acidente. E aí então não sei o que, né, pegamos, tal, finalmente... Decidimos a data que iria ser colocado o carro para consertar. Deixamos o carro com eles. Eles pegaram, levaram, né? Trouxeram pra gente um carro alugado. A gente pediu, inclusive, um que tivesse câmera 360 graus, né, em todo o carro. Porque é ruim, entendeu? É muito complicado pra minha cunhada dirigir um carro sem câmera. Ela tá muito acostumada já, né? E aí, beleza, conseguimos isso, né? Carro alugado e tal, porque o seguro também cobria, tava incluído lá como opcional. Inclusive eu vou falar sobre isso, eu não tenho o valor exato, mas eu chuto já, né? Porque se não me engano é mais ou menos 4.000 ienes o valor do aluguel do carro, tá? E aí então, né? Assim foi, dia 27, né? A gente tem então ali depois... Deixei o carro e tal, aí esquecemos, entendeu? Foi avisado que a gente tinha que abastecer o carro temporário, né? Que é esse carro alugado, antes de devolver. Aí o carro só foi ficar pronto lá pro final do ano, acho que foi dia 27 ou 28, um dos 2 dias aí, né? Que ficou pronto. E meio que demorou nesse caso, sabe? Um pouquinho. Foi por aí, dia 27, 28, não lembro, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, porque eu quero fazer um cálculo com vocês, tá? E aí, no caso, então, deixei o carro... foi lá, ele foi, né? Voltou no final do ano... E como era o último dia já, né? Era pra ter tudo se resolvido ali. Só que aí quando eu fui olhar o carro, eu vi que o carro tava com defeito, tipo, né?
o para-choque ele não tava assim, ele já tava encaixado, mas ele tava com um degrau ali, né? Entre a lataria lateral e o para-choque, ou seja, ele foi mal colocado, né? Aquilo ali foi um serviço mal feito, né? Isso. Esse aí foi o primeiro problema. Esse aí foi o primeiro problema, que eu já reclamei com ele, falar isso aqui tá ruim e tal. E aí quando a gente foi sair, aí veio o segundo problema. O carro ficou quase assim, ficou alguns dias parado ali, né, para o conserto. E nesse meio tempo de que ele ficou parado, aconteceu o quê? Aconteceu que... Como é que fala? Aconteceu que a bateria descarregou. Aí o carro não queria funcionar, sabe? Morreu, né? Ele já tava na época de trocar bateria, então, tipo, não dá pra falar que a culpa foi deles. É que durante o concerto o carro ficou parado. Aí descarregou, entendeu? A gente foi usar, tava ruim, né? Então já estaria na hora ali de trocar, né? Minha cunhada deu um jeitinho depois, né? Ela tem um namoradinho dela, o namoradinho comprou pra ela uma bateria nova, né? Que ela foi choramingar pra ele. E aí tá, beleza, né? E aí no caso, a gente foi assim nesse decorrer tal. E então a gente ficou com esses dois problemas aí. A bateria foi resolvida, porque não é culpa deles, né? Apenas foi um azar misturado com o timing, né? Que foi meio ruim. E aí, por fim, você tem ali, então, no caso, o problema desse degrauzinho, esse serviço mal feito, né? Mas aí a pessoa já falou que, na hora ela não prometeu que ia consertar, porque ela não podia, né? O cara que atende não é o mesmo cara que conserta, são responsabilidades diferentes, né? Mas ele falou que iria verificar direitinho, ele tirou foto e tal. Depois que abriu o ano, ele ligou e falou, olha, a gente vai consertar tudo direitinho e tal, falta só a gente combinar a data, né? Porque eles vão correr atrás do carro, até porque eles sabiam que a gente precisava de um carro com câmera, né? E aí assim ele foi, correu atrás do carro e tal, no final das contas, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o acidente foi dia 27. Já no sábado eu fui lá conversar com eles. Isso, no sábado eu fui conversar com eles sobre, né? Aí no domingo eu fui fazer lá um test drive e tal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No dia 7 do mês 12 foi onde eu fui entregar o carro. Realmente, né? E aí, então começou o conserto ali. E depois eu não fui mais, né? Eu vou até dar uma olhada aqui, mas eu não fui mais ali mexer com isso. Só no final do ano, que foi dia 27, né? Ou seja, a gente tem ali, então... Deixa eu só ver aqui, ó. Dia 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 7. 13. 13 mais 7, 20. 21 dias, porque eu peguei o carro no domingo aqui. Né? 21 dias, então, de conserto, tá? Então o carro ficou 21 dias no conserto, né? E aí ele voltou com problema, aí o cara, como eu falei pra vocês, depois ele resolveu tudo e tal, trouxe um outro carro, né? Esse primeiro carro, quando a gente devolveu, a gente teve que abastecer o carro pra devolver, tá? Porque é carro alugado, essa é a regra básica. E aí nesse segundo carro o cara já avisou, tipo, olha, né? Esse aqui não é carro alugado, né? Esse aqui pode usar e não precisa abastecer. Então, beleza, a gente não abasteceu, né? E só usou. Eu até usei bastante, né? Tipo, usei pra outras coisas também, né? Tipo, onde vira e mexe, às vezes eu saio com a minha cunhada, e eu falei pra ela, vamos com o seu carro, que não é seu, né? Pra queimar a gasolina dele, não o meu, né? Mas aí, então, no caso, então... finalmente ali depois... ele entrou em contato com a gente na virada do ano, né? E o dia que a gente foi lá... Eu acho que a gente foi até dia de semana, pera só um pouquinho. Porque a gente queria resolver logo aqui, ó. Foi aqui, ó. No dia 16 de janeiro, isso aí. No dia 16 de janeiro, a gente foi entregar o carro de novo pra pôr no conserto. E agora que ele ficou pronto, dia 21, né? Mas assim, até a gente resolver tudo, então foi quase, praticamente 2 meses, né? Desde o dia do acidente. E hoje não resolveu tudo, tecnicamente. Eu estou considerando resolvido. Por quê? Para começar, o valor ali do... O valor ali do gasto em si, né? Com o carro, eles já tinham mandado antes.
logo perto do finalzinho do ano, né? Como eles já estavam meio que se preparando para fechar todo o caso, né? Então a seguradora mandou mensagem por line falando, então, né, o caso já foi definido o valor, né? Que tipo, no caso a concessionária deu o valor final, né? Falou assim, já foi decidido o valor para ser cobrado, né? E o valor tinha ficado, se não me engano, onde eu tô vendo aqui se eu encontro o negócio do line aqui que eu tô falando com eles. Será que não aparece? Aqui, achei. E aí, no caso, né? Só um pouquinho, gente. É que eu tô... É que eu tô entrando pelo computador, né? Porque senão eu vou ter que desligar o celular. Pronto. Aí, no caso, eles tinham mandado aqui já uma mensagem falando, né? Mandaram que dia que foi? Tem data aqui nisso aqui? Não tem data não, né? Mas foi próximo ali. As mensagens deles não tem data. Mas eu respondi no dia 29, então tipo assim, foi isso, né? No mesmo dia que eu acho que eles entregaram o carro, já veio um aviso pra gente da concessionária dizendo quanto que ia ficar o conserto. Aí tá falando que o conserto iria ficar 207.233 ienes, né? A minha cunhada não teria que pagar nada disso, seria todo o negócio, só que aqui não tá escrito o valor do seguro, porque isso é uma coisa à parte, né? O valor do carro temporário, que é pago, né? Então eu chuto, como eu falei pra vocês, deu 21 dias, né, se eu não me engano, então 4.000 vezes 21 dá 84.000. Então no total, deu praticamente 300 mil essa brincadeira, esse conserto, né? E a gente pagou com seguro, então tá tudo beleza, né? O seguro vai ficar caro? Vai, mas fazer o quê? Pra isso serve seguro, né? E provavelmente esse valor não vai mudar, porque como eu falei, esse negócio que a gente pediu pra consertar é pra que termine o problema, né? Então, tipo assim, eles não vão cobrar nada mais. Hoje eu mandei mensagem já pra eles falando, olha, então, o reconserto terminou e o carro já voltou pra gente, tal, né? Ou seja, ele não respondeu ainda, porque tá fora do horário. Imagino que amanhã eles vão me responder falando que, ok, então, né? Vão aguardar a resposta da concessionária, que essa concessionária também quer receber, então vão falar que terminou também. Estando tudo terminado, vai fechar o caso e eles vão mandar uma carta pra gente oficial dizendo que fechou o caso, aí com todos os valores certinhos e tal, né? Só que como eu falei pra vocês, não tô afim de fechar isso assim, sabe? Esperar a carta chegar e tudo mais. Eu já tô acostumado, então eu sei que só falta chegar essa carta e essa carta a gente arquiva, entendeu? Então, basicamente, como eu falei, o valor vai girar em torno disso aí que eu falei pra vocês, porque eu fiz a conta, né, do número de dias que eu fiquei com o carro, né, temporário. O valor aqui já tá definido, não muda, tá? E aí, então, ou seja, basicamente é isso. Cerca de 300 mil ienes, né? Mais ou menos, né? Mais os valores, já contando já com o valor do carro temporário, né? E foi mais ou menos cerca de 2 meses para resolver. Tem casos que resolve mais rápido? Tem. Tudo vai depender do tipo de conserto e tal. Quando você manda o carro consertar em concessionária, costuma demorar mais tempo, tá? Porque eles consertam... Bom, tem a questão de consertar melhor, tem a questão de que também muita coisa eles fazem terceirizado, então o carro vai para lá, depois vai para outro lugar e tal, né? Só que assim, uma única vez eu consertei meu carro numa mecânica comum e o resultado foi ruim. Foi ruim. Realmente eu fiquei triste com o resultado. Então, tipo, realmente eu aconselho sempre mexer com concessionário. Nunca tive problema com concessionário. Essa foi a primeira vez, sinceramente, né? Pra mim que faço o vídeo é até bom, né? Mas assim, foi a primeira vez que eu tive um problema do carro vir consertado e não tá bom, entendeu? Então, foi com certeza como é que eu posso dizer assim? Foi um deslize deles. Mas, né? Provavelmente esse deslize aconteceu por quê? Porque o carro ficou para todo o último dia do ano, né? A vontade deles de devolver o carro logo, né? Tipo, o quanto antes, né? Para acabar, né? E a gente poder, de repente, fazer uma viagem com o carro e tal, né? Então, tipo, a pressa de todo mundo, eu acho que acabou fazendo com que ninguém percebesse esse problema, né? Porque olhando rápido, tava bonitão o carro. Só quando você olhava o detalhe, você falava, porra, tá saindo um pouco para fora aqui esse negócio, né? Mas no caso, então, de maneira geral, é isso, né? Já falei para vocês as questões dos valores, já falei para vocês tudo que eu tinha que falar. E aí, então, vamos então considerar que esse problema está resolvido finalmente. Acabou, já era, né?
Bom, gente, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como outros outros, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais sacar de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de querer novos conteúdos. Tendo dito isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.